Olá, que Deus abençoe você, onde você estiver, qualquer circunstância que você atravesse nesse momento, eu espero que a bênção de Deus, o cuidado de Deus esteja com a sua vida, com a sua família. Eu quero ler no capítulo 9 do Evangelho que escreveu João, eu estou aqui com a minha Bíblia, e eu quero ler para vocês um momento na vida de Jesus que é muito significativo, porque lida com o porquê do sofrimento. O texto diz que Jesus ia passando e viu um cego de nascença. E os discípulos, não eram pessoas estranhas, os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Essa é uma pergunta que está no imaginário do judeu desde muito tempo. Porque no capítulo 18 de Ezequiel, o profeta diz: olha, há um provérbio em Israel que Deus não quer que se repita mais. Eu estou proibindo que repitam este provérbio. Um adágio popular que dizia o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Você já comeu alguma fruta muito azeda, muito ácida? Os dentes da gente ficam sensíveis. E os judeus falavam isso, que os pais comeram uvas verdes, mas as consequências e os desdobramentos do pecado do pai se reproduziam nos filhos. Talvez por uma interpretação mal feita dos 10 mandamentos, em que lá dizia que Deus visitava a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, mas fazia misericórdia até 1000 gerações. Ora, nos 10 mandamentos, isso está lá escrito não para dizer que Deus reproduzia a maldade dos pais nos filhos, mas que Deus se contrapunha a qualquer consequência, porque a misericórdia de Deus era para sempre. E as consequências do pecado são, muitas vezes, imediatas. Uma criança que cresce na casa de um pai que é alcoólico, ou uma mãe que é viciada em narcóticos, em tóxico, essa criança vai sofrer, obviamente, as consequências de viver num lar completamente disfuncional. Então, havia no imaginário do judeu essa ideia de que Deus estava sempre castigando os filhos pelos pecados dos pais. E aí o profeta disse: não mais. E aí é interessante que depois de séculos, essa mesma pergunta volta na boca dos discípulos, porque viram um homem que era cego de nascença. E eles imaginavam o seguinte: se esse homem nasceu cego, ele deve estar pagando por alguma coisa, ou dele próprio, por alguma vida passada que ele viveu, a lei do karma, ou ele está pagando pelos pecados que os seus pais cometeram, e aí, porque Deus pune os pais, nos filhos, ele nasce com essa cegueira. E Jesus disse: não. Este homem nasceu assim e importa. E aqui é muito interessante a gente dar essa interpretação ao versículo de número 3. Importa que na circunstância em que ele nasceu, ele revele, ele manifeste a glória de Deus. Porque é possível, sim, pessoas que são surdas, pessoas que são cegas, pessoas que têm alguma paralisia, pessoas que perderam filhos e filhas em circunstâncias trágicas. Eu tenho amigos que perderam filhos em situações muito trágicas. Eu tive um sobrinho que foi assassinado com 17 anos em Fortaleza. Então, importa, na circunstância trágica em que vivemos, que a gente manifeste, que a gente coloque a glória de Deus na nossa vida, na circunstância que nós estamos. Então eu quero falar para você que está agora, e eu sei que numa pandemia, quer dizer, numa virose mundial generalizada em todos os lugares, alguém está sofrendo. Alguém está sofrendo porque muitas pessoas são afetadas. E aí eu quero dizer para você que isso não é karma, não é porque você viveu uma vida passada e agora você nasceu para sofrer isso, não é você pagando pelo pecado do seu pai ou da sua mãe, e nem é
uma maldição de Deus sobre a humanidade. Isso é inerente à vida. Viver comporta o risco, a ameaça, o perigo. E nós estamos expostos todos a perigos, a ameaças. Nós todos temos a nossa vida sempre na iminência de alguma coisa nos acontecer que seja insólito, seja surpreendente. Pode acontecer alguma coisa boa, em que nós somos surpresos por essa coisa boa, mas pode também nos acontecer algum acidente. Mas importa, e aí está o valor de João capítulo 9, principalmente o versículo de número 3. Importa que nesta circunstância a glória de Deus se manifeste em nós, a presença de Deus transformadora. E nós podemos. Um momento como esse não é um momento para nos acachapar, para nos destruir. Um momento como esse é um momento em que nós podemos ressuscitar. E eu acho que essa palavra ressuscitar não deve ser aplicada somente à última morte, ao dia que a gente morre, porque está ordenado a todos os homens e mulheres morrerem uma só vez. Não. Mortes, porque nós experimentamos muitas mortes ao longo da nossa existência, mas em todas elas nós podemos ressuscitar, nós podemos nos ressignificar, nós podemos sair metamorfoseados, quer dizer, transformados e transformadas do outro lado. E eu quero convidar você a não olhar para esse seu momento, nem com culpa, nem com medo, mas a olhar com esse momento como uma oportunidade que todos temos no recolhimento, às vezes na noite escura da alma, a gente a se ressignificar e aprender uma nova fase de vida. Tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe sua vida. Fique seguro, segura, mantenha-se sempre com muita cautela nesse momento, em isolamento social, quarentena, e deixa que Deus opere na sua vida o ressuscitar. E lembre-se que juntos, unidos e unidas, a gente vai muito mais longe.